Olá, olá pessoal. Hoje estou aqui para diminuir a quantidade de ruído. Estou usando esse fone, espero que o áudio fique bom. E eu quero compartilhar sobre um assunto muito importante, muito urgente, que é a saúde emocional dos nossos adolescentes. A gente tem visto, né, que a adolescência atualmente, ela não é como era a adolescência antigamente. Muita coisa mudou, né? E o principal fator é a questão da tecnologia e o quanto eles são bombardeados o tempo todo com a mídia, com a cultura, com os amigos, com a escola, com professores, né? É, e antigamente, pessoal, a adolescência ela não sempre existiu, né? Ela é algo que surgiu ali depois da Revolução Industrial, porque antes ou você era criança ou você já era uma pessoa que tinha responsabilidade, já trabalhava ali naquela agricultura familiar, na roça, né? Muitos de vocês devem ter aí o pai ou o avô que com 13 anos, 11 anos já trabalhava na roça como um adulto, acordava cedo, ia para a roça, né, trabalhava o dia todo, voltava para casa, jantava, dormia, porque amanhã era de novo essa mesma responsabilidade. E hoje nós temos os adolescentes que estão aí à mercê da nossa cultura, da tecnologia e que estão sendo altamente influenciados por padrões aí, por pensamentos que não são cristãos. E muitos pais têm enfrentado problemas com seus adolescentes, onde eles estão depressivos, ansiosos, com crise de pânico, tentativa de suicídio. E a gente sabe que o diabo ele tem atacado muito fortemente os jovens, né? Até me lembra aquele versículo, né, que os jovens eles venceram, né, o diabo. Vou até pegar esse versículo aqui para ler. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é um trabalho que a gente tem sonhado é, com o trabalho do propósito, né? Porque se a criança, se o adolescente, ele entra ali na juventude apenas pensando em como a vida dele é relacionada à tecnologia, ao Instagram, ao TikTok, e o foco dele tá nessas coisas, ele vai ter uma vida muito vazia e ele vai viver uma vida de comparação que nunca vai ser boa o suficiente. Então, o que que eu quero dizer com isso? Você pega uma menina, uma adolescente, que está com o corpo ali sendo transformado, tem a questão dos hormônios, e que todo mundo sabe que não é fácil. Quem não passou por isso, né? Tem uma filha passando, a mesma coisa acontece para os meninos também, tá ali cheio de espinhas, meninas cheios de espinhas, e aí vem outras coleguinhas da sala que já são diferentes, às vezes elas acham que são mais bonitas do que elas, começa uma questão muito forte de autoestima, né? E ela vai para o Instagram, o que que ela vê? Ela vê uma mulher com um corpo escultural, que a gente sabe que levou um esforço enorme para chegar daquela forma, né? De academia, de treino, e de personal trainer, e de dieta, e um monte de produto caro para comprar, porque aquele corpo não é barato, né, gente? Você não fica daquele jeito comendo arroz, feijão, batata frita. É um monte de suplemento, de remédio, de vitamina, e de dieta, e chia, e esse negócio e o outro negócio, né? Mas a criança, ela olha aquela mulher com aquele cabelo, né? Que às vezes tem até um aplique, mas vai no salão para fazer uma escova, tá sempre com a hidratação em dia. Aqueles cílios que também não é real, é um cílios postiço. Aí vem para a face, né, sem manchas, cheio de procedimento estético para deixar sem ruga, sem falhas, né? Aquela vida perfeita que foi montada naquela mulher que ela tá ali vendo a foto. E ela olha aquela foto perfeita e ela fala assim: eu nunca vou ser desse jeito. Eu não sou bonita assim, eu não sou bonita, eu não. E aí ela começa a não se amar porque ela não alcança aquele padrão. E não só para a questão da beleza externa, mas também para a questão de locais onde vai, restaurantes, né, do momento, restaurantes chiques, carésimos, que aquelas pessoas frequentam, viagens maravilhosas que aquelas pessoas fazem, telefone do ano, roupa de marca, sapato de luxo. Então, hoje a gente tem vivido uma questão, né, do pós-cristianismo, que, né, é chamado de pós-cristianismo, onde a gente vive o materialismo. O importante é o que você tem. Então, se você pedisse agora para o seu adolescente escrever esses sonhos, quais são os sonhos dele? O que que ele escreveria?
Ele escreveria que ele quer ter o iPhone, que ele quer ter o carro, que ele quer ser rico, que ele quer ser famoso. E aí você vai observar que sempre que ele trazer o ser, vai estar relacionado a algo glamuroso, a algo que está relacionado a sucesso, não a algo que você realmente é no intrínseco, né? Como você foi criado, mas está relacionado a um ibope, a um sucesso do mundo, a um reconhecimento, a uma valorização do mundo para eles. Então, o que a gente precisa trabalhar com jovens e o que eles precisam saber? Que eles não nasceram por acaso. Eles têm uma missão aqui. A vida deles é mais do que Instagram, é mais do que TikTok, é mais do que ser famoso. Porque essas coisas são passageiras. Mesmo que muitos deles alcancem o sucesso, isso não vai suprir a necessidade emocional que eles têm de relacionamento, seja com os pais, com os familiares, mas principalmente com Deus. Mesmo que cada um de nós aqui fosse milionários, a gente não conseguiria, com dinheiro, suprir essa necessidade que eles têm de ter identidade e independência. E isso eu vou falar muito com vocês sobre isso, usando como base o livro As 5 Linguagens do Amor do Adolescente, né? E é um livro que traz uma pesquisa muito interessante, onde ele mostra que o adolescente, por mais que ele seja influenciado pelos amigos, pela mídia, por outras pessoas, ele quer ser influenciado naquilo que importa, nas decisões de longo prazo, naquilo que ele vai ser para o futuro, se ele é uma pessoa do bem ou não, é baseado no pai e na mãe. E aí a gente vem para famílias que também não estão preparadas para entender essa fase que o adolescente está passando e principalmente porque ela é muito diferente do que a gente viveu na nossa adolescência. Então, assim, eu sou dos anos 90, né? Então, no começo da minha adolescência, a gente estava ali com internet de escada, o desktop, né? E hoje crianças de 3 anos, 2 anos, às vezes até menos, têm tablet já. E o meu pai e a minha mãe, eles nem tiveram tecnologia, né? Nem tinha computador, essas coisas, não. Era completamente diferente a adolescência deles, né? No caso da minha mãe, por exemplo, ela foi uma adolescência onde ela realmente estava focada ali nos estudos, ela tinha tempo para estudar, porque os pais dela tinham uma condição melhor, né, os meus avós, e meu pai, por outro lado, ele já trabalhava, porque não tinha condição de estudar, então são duas realidades diferentes. Mas eles não eram bombardeados com informação e com é, com preceitos contra a vida cristã como é hoje, né? Hoje nós temos aí uma campanha massiva contra o cristianismo. Aqui vocês estão até vendo aqui, ó, o meu mapa. Que é o mapa mundial da perseguição, dos países que estão em perseguição, e esse ano eles acrescentaram essa frase aqui embaixo, onde fala que 1 a cada 7 cristãos no mundo é perseguido. E aqui a gente está falando de perseguição mesmo. Então, nos países laranja e nos países vermelhos aqui, a gente tem prisão, a gente tem limitação de água, de remédio, de estudo, de trabalho, a gente tem violência, sequestro, entre outras coisas, assassinato, e aí vocês podem, se interessarem, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, olhar um pouco mais a respeito disso no Ministério do Portas Abertas, que é um ministério fantástico, que inclusive também trabalham com jovens e adolescentes, principalmente na Colômbia, aqui ó, na América do Sul, onde tem uma aliciação muito grande de menores para o crime e das meninas para serem esposas ali dos guerrilheiros e dos traficantes, tá? Mas, fechando esse parêntese e voltando aqui para a questão dos jovens, ele espera que os pais deem para ele essas orientações. Mas se eles não encontram nos pais amor, se eles acham que os pais não os amam, e aqui, gente, eu quero frisar essa parte. Se ele acha que o pai e a mãe não o ama, ele acha, ele vai ter uma dificuldade muito grande em te ouvir e aceitar os seus conselhos e as suas correções. Isabela, mas como assim? Meu filho acha que eu não amo ele? Eu faço tudo por ele. E aí é que a gente entra nas 5 linguagens do amor, onde cada um de nós gostaria, né, gosta de receber amor de uma forma. As 5 linguagens, elas servem para todos os nossos relacionamentos, né? O Gary Chapman, que escreveu esse livro, ele escreveu outros livros a respeito disso, e o primeiro foi As 5 Linguagens do Amor, voltado para o casamento. E ele traz também voltado para a criança, voltado para o adolescente, Os 5 Linguagens do Amor de Deus, que é um livro fenomenal, porque Deus é amor e ele é fluente
nas 5 linguagens. E elas são, primeiro, palavra de afirmação. Então, são pessoas que necessitam de ouvir que elas são amadas, que elas estão fazendo as coisas corretamente, que elas estão no caminho correto, elas precisam de elogio e de reconhecimento através da palavra. E elas precisam ouvir eu te amo, né? E aí alguém aqui já pode estar até arrepiado, porque, nossa, é tão difícil falar eu te amo. Muitos, às vezes, não receberam isso dos pais e não sabem como passar. Mas saiba que o Espírito Santo, ele pode curar essa lacuna que você tem também do seu relacionamento com os seus pais, para que você possa suprir essa lacuna com os seus filhos. Então, essas são as palavras de afirmação, e eu gostaria de destacar uma coisa importante, que todas as palavras de condenação, palavras de crítica, como por exemplo assim, mas você não faz nada certo. Olha lá fulano, seu primo ou sua irmã. Olha como ela faz, olha como ele é. Olha como é que ficou essa cama, você não sabe nem arrumar uma cama. Esse tipo de palavra de condenação, ela dói em qualquer pessoa. Mas a pessoa que tem a linguagem principal do amor dela como palavra de afirmação, ela dói muito mais. Por quê? Porque a forma como ela gosta de ser amada, como ela recebe amor, é através da palavra. E quando você vem com uma palavra de crítica, de desprezo, de condenação, você está mostrando para ela, através da sua palavra, que você não a ama. Mesmo que eu sei que você ama o seu filho, a sua filha, senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo, nem estaria se importando, né? Mas o que ele percebe, o que ele entende é que você não o ama. Então, pais, muito cuidado. E aqui eu gostaria de frisar também uma outra coisa muito importante, que é a bênção e a maldição, a vida e a morte está no poder da língua. Quem gosta de usá-la comerá o fruto dessa terra, está lá em Provérbios 18. Tem também lá em Tiago outras coisas que ele fala sobre o domínio da língua. Mas, pai, mãe, você é autoridade espiritual sobre os seus filhos. E aí, se tem algum professor aqui me escutando, se tem qualquer figura de autoridade aqui me escutando, vocês representam uma autoridade sobre a vida desses adolescentes. E as palavras que vocês soltam são palavras de bênção ou de maldição. Não diga aquilo que você não quer ver realizar, porque o que você declarar com a sua boca, Satanás vai pegar e ele vai fazer acontecer. Eu gostaria de dar um testemunho da pastora Tânia Teresa. Quem não conhece esse testemunho, eu vou pôr na descrição do vídeo também, mas vale a pena procurar, que ela era uma criança que escutava do professor. Ela não tinha os pais presentes. O testemunho dela é muito tremendo, depois vocês podem ver, mas a professora falava com ela que ela era burra, que ela era feia e que ela não ia dar para nada. No momento da vida dela, onde Satanás queria destruir, acabar com ela, ela ficava repetindo na mente dela, ela ficava olhando para o espelho e ela ficava repetindo: eu sou burra, eu sou feia e eu não vou dar para nada. Satanás, ele vai usar a palavra de condenação que você proferiu contra o seu filho, contra aquela pessoa que está debaixo da sua autoridade, professor, professora, pastor, pastora, aquela pessoa que você está liderando. Aqui tem líderes também em célula. A palavra de maldição que você proferiu, Satanás vai usar na mente dessa pessoa para destruir o emocional dela. E nós temos jovens e adolescentes que estão repetindo as palavras de condenação que eles receberam. E Satanás joga, irmãos. Satanás joga na mente deles. Na primeira vez que o pai dele, vou dar um exemplo. Você chega no seu filho e fala assim: menino, mas você é burro. Olha o que você fez aqui. Quando ele tirar a nota ruim na escola, a primeira coisa que Satanás vai lançar na mente dele é você repetindo, tá vendo? Meu pai bem que falou que eu era burro mesmo, não vou dar para nada. E ele mesmo vai trabalhando essa condenação que Satanás lança e ele fica repetindo para ele. E aí os nossos jovens vão criando raízes de rejeição, vão criando depressão, ansiedade. A pesquisa mostra que quando os adolescentes não recebem o amor dos pais, quando eles não têm a linguagem deles sendo suprida, eles têm uma tendência muito maior de desenvolver ansiedade e problemas emocionais. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens, nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes, para que eles não sejam alvo fácil para Satanás. Porque, irmãos, a adolescência não é um período fácil.
O adolescente, ele está tentando se descobrir quem ele é, o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele quer fazer, e é um turbilhão de hormônios. É muito difícil mesmo. E às vezes a gente passou da adolescência tem tanto tempo que a gente não lembra. Ou a gente é mais de uma época diferente, e a nossa adolescência foi trabalhar na roça, foi trabalhar para poder trazer comida para dentro de casa, porque passava fome, e a gente não entende e acha que é mimimi, que é bobeira, que o menino está criando tempestade em copo d'água e a gente desvaloriza aquele sentimento que o adolescente tem. Mas se você não acolher o seu adolescente, alguém vai acolher, irmãos. E aí que Satanás entra, para colocar aquela pessoa errada no caminho do seu filho. A pesquisa também mostra que os adolescentes que têm problemas comportamentais na adolescência, eles são pessoas que têm o tanque de amor vazio, que não recebe amor dos pais, que vem de uma família desestruturada. Então, irmãos, eu não estou aqui para te falar assim, você é um pai ruim porque você xingou seu filho, você é um pai ruim porque você fez isso, você fez aquilo. O que eu quero que você entenda em nome de Jesus e que o espírito da ofensa não distorça o que eu estou dizendo é: nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Se a gente não errasse, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário por nós. Passa a régua. Todos nós fizemos algo errado. Se você identificar que você está fazendo algo errado aqui com essas aulas, e depois eu vou disponibilizar também a apostila, se você for líder de algum grupo de jovens, quiser trabalhar isso com os pais e com os adolescentes, eu vou disponibilizar o material que nós estamos construindo. Mas o que eu quero dizer é, aprenda a falar a linguagem de amor do seu filho. E pare imediatamente de proferir palavras de maldição. E, em nome de Jesus, repreenda e quebra toda a maldição que você lançou sobre a vida do seu filho ou da sua filha. E peça perdão. Irmãos, essa pode ser a parte mais difícil, mas ela é extremamente necessária. Explica para o seu filho, para sua filha, que você entende agora que dizer essas palavras é errado e que você não acredita nelas, porque eu tenho certeza, irmão, que você não acredita que seu filho é burro, que ele é imprestável, que ele não vai dar para nada, entre outras coisas que você pode ter proferido para ele. Porque se você acredita nisso, o trabalho aí com o Espírito Santo precisa aprofundar mais. Porque o seu filho nasceu com um propósito, ele não está aqui por acaso. Deus sonhou com ele desde o ventre. Antes dele nascer, ele tinha um propósito. Nós vamos trabalhar isso nesse livro aqui, Uma Vida de Propósito. Ele não nasceu por acaso, ele é especial para Deus e ele tem que ser especial para você, porque você é o pai dele. Deus confiou a vida dele a você, né? Então, irmãos, não lancem palavra de maldição, condenação e crítica sobre os seus filhos. Ah, Isabela, então a gente nunca vai poder chamar a atenção dele? De forma alguma é isso que eu estou falando. Os adolescentes, eles não só precisam, como eles desejam a orientação do pai e da mãe. Eles desejam fazer as coisas corretas. Ninguém quer quebrar a cara, não, irmãos. Só que a questão é como falar. Quando falar? De que forma você vai falar? Se você vira para uma criança, para um adolescente que arrumou a cama e a cama não ficou bem arrumada, você vira para ele e fala assim: nossa, você não faz nada direito. Olha o jeito que ficou essa cama. Você acha que ele vai tentar fazer uma cama mais melhor organizada da próxima vez? Ou ele vai falar assim: não faz nada direito mesmo, para que eu arrumo? Eu que não vou arrumar. Toda vez que eu arrumo, só me xinga. Essa é a reação que ele vai ter: raiva. Agora, se você chega nele e também fala assim, nossa, ficou ótimo, e ele tá vendo que não ficou ótimo, ele vai pensar que tá achando que eu sou bobo, né? Tá achando que eu não tô vendo que não ficou ótimo? Agora, irmão, se você chega e fala assim, isso aí, filho, obrigado por ter arrumado a cama. Da próxima vez, só tenha atenção um pouquinho ali, ó, no canto. Mas já tá bom, tá ficando legal. Você não mente pro seu filho. Elogios, palavras de afirmação, elas precisam ser específicas. Quando a criança é pequenininha e ela vai lá e rabisca um monte de coisa num papel em branco, e você vira para ela e fala assim: nossa, que lindo! Ele vai achar o máximo. Por quê? Porque ele está nessa fase de desenvolvimento. Para eles, tudo é lindo. Todo o esforço que eles fazem é um desenvolvimento enorme. Agora, quando a gente pega um adolescente e ele sabe que não ficou bom, e a gente fala para ele, nossa, que lindo, ele sabe que a gente está mentindo para ele.
Os elogios, eles precisam ser específicos. Então, procure observar o que o seu filho faz, ou sua filha, e elogie de forma específica. Nossa, filho, obrigado por ter pegado a sua roupa e colocado no cesto de roupa suja. Alguns aí podem estar pensando, não fez mais do que obrigação. Mas, irmãos, se a gente faz o reforço positivo, que é da psicologia, né? A gente reconhece que ele fez e fez bem feito, ele tem a tendência de repetir de novo. E quando a gente só faz o reforço negativo, que é criticar, que é falar mal, que é condenar, ele tende a se afastar de você, a ficar com raiva e ainda criar essa raiz de rejeição, de que ele nunca faz nada certo. Principalmente se você tem o hábito, e se você tinha, em nome de Jesus, você está liberto desse hábito agora, toma posição sobre isso, de comparar ele com outras pessoas. Porque quando você faz isso, o que você está dizendo é: eu não amo você, porque você não é igual fulano. Eu gostaria que você fosse igual fulano, porque aí eu te amaria. Então você cria uma raiz de rejeição. E você pode criar até mesmo conflito entre aquelas pessoas. Então, por exemplo, você tem dois filhos. Um sai super bem na escola e o outro sai super mal. E aí você vira para o que sai mal e fala assim: ah lá, você devia ser inteligente igual a sua irmã. Que você está dizendo para ele? Que além dele ser burro, você está dizendo que você ama a irmã dele, não ele. Você cria raiz de rejeição. E aí você vai criar conflito entre os dois irmãos também. Então, não compare o seu filho. Até porque, irmãos, Deus nos chamou para ser únicos, não para ser iguais. Deus nos quer 100% diferente em nós, nossa própria identidade. A Isabela é a Isabela, o João é o João, a Maria é a Maria, em Cristo. A nossa identidade em Cristo, restaurada. Né? Tem até um livro maravilhoso, eu vou usar provavelmente alguns insights aqui também, como a parte da raiz de rejeição, da apóstola Valnice Milhomes, Personalidades Restauradas. Então, amados, primeira palavra de afirmação. A gente precisa falar isso com todos os adolescentes. Eu vou aprofundar mais depois nas linguagens, dar dicas para vocês de como identificar a linguagem, vou colocar material aqui anexo, mas pincelando sobre o assunto, primeira coisa é, palavras de afirmação, não use palavras de condenação. Se você já usou palavra de condenação com seu filho, repreenda essas maldições que foram lançadas. Cancela essas maldições no reino espiritual, irmãos, esse é muito sério. E peça perdão para o seu adolescente. Explique para ele que você está tentando ser um pai e uma mãe melhor. E que você quer pedir perdão por todas as vezes que você falou isso. Seja específico para que o seu adolescente saiba que você está sendo sincero, tá? Tem isso também lá no livro 5 Linguagens do Perdão, do mesmo autor Gary Chapman. Então, depois nós temos toque físico, que são as pessoas que gostam de ser abraçadas, de receber um carinho, né? Quando criança, às vezes é aquela pessoa que gostava de receber um montão de beijo, e aí quando vira adolescente já não quer, principalmente perto dos amigos, né? Nenhum adolescente que eu ouvi a mãe falando que é lindo, que é fofo, que é meigo, que é o nenenzinho da mamãe. Por quê? Porque a criança acabou, gente. O adolescente, ele não quer ser tratado como criança. Então, o dialeto que você vai dizer essa linguagem, a gíria, vamos dizer assim, ela vai mudar. Então, uma criança que tinha a linguagem dela toque físico, que gostava de ser esmagada e abraçada, provavelmente o adolescente não vai gostar. Mas se for um menino, por exemplo, ele gosta de brincar de lutinha com o pai, fazer uma guerra de cosquinha, receber um tapinha nas costas quando fez uma coisa certa, dar uma sacolejada assim, falar, ah, esse é o meu garoto, não na frente dos amigos. Então, a gente tem que ir testando nos nossos adolescentes aí a linguagem que eles falam. A terceira linguagem, tempo de qualidade, e essa é uma linguagem que a gente observa que tem faltado muito nos lares. Então, a gente chega em casa exausto do trabalho, o pai, a mãe, e ainda tem que fazer janta, tem que arrumar a casa, arrumar menino, dever de casa, conferir isso, conferir aquilo, e a gente está exausto. E aí vai para frente da televisão. Às vezes cada um vai para o seu quarto, tem mais de uma televisão na casa, cada um vai para o seu quarto assistir o seu programa. E a gente perde esse tempo de qualidade. E o tempo de qualidade, gente, não é estar fisicamente no mesmo local. Tempo de qualidade é vocês estarem fazendo a mesma atividade juntos, no qual a coisa que importa não é a atividade em si, mas a companhia. Então, eu vou dar um exemplo que o Gary Chapman deu no livro. O pai pega o filho para pescar. Chega lá, ele só fala de peixe. O menino odeia peixe.
E aí ele fala assim, o pai acha que está tendo um tempo de qualidade com o filho, mas o filho fala, meu pai só fala de peixe, ele nunca quer me ouvir. Então não é um tempo de qualidade, por quê? Porque o foco está na pescaria e não no relacionamento. Então o tempo de qualidade, o foco é no relacionamento. Uma dica muito fácil, porque você precisa falar 5 linguagens do amor com seu adolescente, depois eu vou aprofundar sobre isso. Mas se você não almoça ou janta junto com os seus filhos, se você, por exemplo, tá em casa na hora do almoço com seus filhos, e cada um almoça na frente da televisão, mexendo no celular, etc., ou tem a janta, se vocês jantam ou lancham juntos, cada um com seu telefone, cada um na sua televisão, a primeira sugestão para restaurar o tempo de qualidade é celular na mesa banido. Ninguém vai levar o celular na mesa. A partir de agora, nós vamos começar uma nova tradição onde a gente conversa. Talvez nos primeiros dias os adolescentes vão ficar doidos. Não, mas eu tenho que responder, porque fulano, citando daqui a pouquinho. 30 minutinhos aqui, a gente termina a refeição, você pode voltar a fazer o que você estava fazendo. Mas com o tempo eles vão percebendo o valor disso e eles vão se enchendo ali o tanque de amor deles. E aí, pessoal, sugestões que vocês podem fazer pode ser a regra, cada um falar como foi o dia, ou fazer perguntas específicas, principalmente porque o adolescente, às vezes, ele tem uma dificuldade de expor aquilo que ele está pensando e sentindo, então, através de perguntas, é mais fácil você fazer isso. Então, você pode, por exemplo, perguntar: filho, você jogou futebol hoje na escola? Ah, joguei. E aí, fez gol? Ah, não fez. Ah, nem todo jogo a gente consegue fazer gol mesmo. Você não vê lá, o jogador ganha 500 mil por mês e não consegue fazer um gol? É assim mesmo. Tem dia que é difícil, tem dia que é mais fácil. É continuar se esforçando aí que você vai conseguir na próxima. E você vai criando um diálogo. E principalmente, não trazer críticas. Esse mesmo exemplo do futebol. Você não fez nenhum gol? Ah, mas como assim você não fez gol? Não fez gol hoje, mas amanhã ele faz gol. Incentivem. Mas incentivem de forma verdadeira, sincera. Não estou falando aqui para ninguém exagerar no elogio, para evitar que o adolescente se frustre, porque a frustração faz parte da vida. E ele percebe quando o elogio não é sincero, quando o conselho não é sincero. Então, sejam sinceros, tá? Então, tempo de qualidade é você estar junto com aquela pessoa, focado nela, é olhar no olho, é o escutar atento. Não é conversar com seu filho mexendo no computador, fazendo comida, lavando roupa. Isso não é tempo de qualidade, tá? Tempo de qualidade é aqui, ó, olhar no olho da pessoa, estar junto com ela, fazendo a mesma coisa. Seja conversando, seja assistindo filme, fazendo uma caminhada, indo num jogo. Mas o foco é o relacionamento, é a interação entre vocês e não o evento em si, tá? A gente tem também a linguagem atos de serviço, que é uma linguagem que muitas mães têm, que aprenderam das suas mães, que é o ato de fazer. Então, um exemplo clássico para casamento é a mulher tem a linguagem atos de serviço e o homem tem palavra de afirmação. Aí o homem chega na esposa e fala assim: ah, meu bem, eu te amo tanto, você é tão linda. E a esposa vira para ele e fala assim: se me amasse, lavava a louça. Por quê? Porque a linguagem dela é atos de serviço e a dele, palavra de afirmação. Então, eles estão achando que, nossa, mas ela reclama de tudo, e daí que a louça tá suja. Mas para ela, a louça é importante. Então, gente, o adolescente também tem essa linguagem. Quando era criança, a criança gostava que você fazia as coisas para ela. Então, você consertava um carrinho, você desenhava um robô, você fazia um aviãozinho de papel. Mas quando é adolescente, o ato de serviço é mais você ensinar o seu filho a fazer sozinho do que fazer por ele. Porque quando você faz por ele, você passa para ele a mensagem de que ele ainda é uma criança. E o adolescente, ele está procurando o quê? Independência, eu sei fazer, eu consigo, e identidade, quem eu sou. Então, quando você trata ele como você tratava ele quando ele era criança, você vai ter conflitos. Então, por exemplo, a criança que te pediu para desenhar um carrinho, agora ele quer que você ensine a desenhar.
Antes você consertava as coisas para ele, agora ele quer que você ensine ele a consertar. Então, ensina ele a consertar uma bicicleta, ensina ele a instalar um chuveiro, ensina ele a pintar uma parede. O adolescente, ele quer ser ensinado, ele quer essa orientação dos pais. E a última é presentes. E essa é uma linguagem complicada na adolescência. Por quê? Porque o presente, principalmente num lar desestruturado, ele não pode ser usado para suprir as outras linguagens que você não comunicou. Um exemplo clássico, pais divorciados, seja de um lado ou seja do outro. Aí aquele pai ou aquela mãe tenta compensar a falta do tempo de qualidade, da palavra de afirmação, do ato de serviço com o presente. E aí, o que acontece? O adolescente sabe que isso é uma compra barata. Ah, tipo assim, não, esqueceu de me buscar na escola, foi lá e me deu um, um ingresso para um cinema, ou me deu o tênis que eu precisava. Ah, não veio aqui no meu jogo de futebol, não veio na minha apresentação de dança e apareceu lá em casa com um colar ou com uma camiseta. O adolescente sabe que você está tentando comprar ele ou tentando amenizar o sentimento de culpa que você está carregando. Então, isso é um ponto. A gente precisa ter cuidado com isso. O segundo é que a gente compra muita coisa para os nossos filhos, né? Porque eles precisam. Então, seja uma roupa, seja um calçado, um livro. E o tempo todo a gente compra essas coisas para eles, para suprir as necessidades deles, e a gente entrega isso de forma trivial. E isso faz com que não seja considerado um presente. Então, a primeira dica é: se você vai presentear o seu adolescente, faça disso um evento. Embrulha, fale algumas palavras. Diga por que você está dando esse presente para ele. E muito, muito, muito importante, não use o presente como barganha. Porque isso não é amor, isso não é uma forma de você encher o tanque do seu adolescente de amor, isso é manipulação. A palavra é pesada, mas é verdade, ela funciona dos dois lados. Quando o adolescente percebe, ele vai usar para te manipular também. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Fulano, se você arrumar seu quarto, eu vou lá comprar aquele tênis que você está me pedindo. Ele vai arrumar o quarto porque ele quer ganhar o tênis. Mas isso não é um presente. Você não está enchendo o tanque de amor dele. Ele está recebendo um pagamento por uma atividade que ele fez. Se você quer pagar os seus filhos, né, você pode dar mesadas, desde que elas tenham um valor definido, ela não seja infinita, porque você vai dando R$ 20 aqui, R$ 40 ali, R$ 30 aqui, R$ 20 ali, isso não é para ele considerado um presente, entendeu? Você está sustentando ele ali e ele não entende isso como presente. Ele também não vai ter responsabilidade com esse dinheiro porque ele não teve dificuldade para conquistá-lo. Mesmo que você seja rico e você tenha uma condição financeira excelente, não deixe um cartão de crédito sem limite com seu filho. Ele precisa entender o valor do dinheiro. Ele não vai se sentir amado porque você deixou um cartão de crédito com ele, tá? Ele não vai se sentir amado porque toda hora que ele te pede dinheiro, você dá. Não é assim, tá bom? Então, o que acontece? O presente, ele precisa ter um embrulho, ele precisa ter um evento, ele precisa de palavras para que ele entenda que, olha, isso daqui não é trivial. Eu pensei em você, eu estou te dando isso aqui porque eu me importo com você, porque eu te amo. Então, eu estou te dando. E o presente, pessoal, eu não estou falando para o seu filho, meu filho está tendo mau comportamento, está xingando, está batendo, está sendo expulso da aula, eu vou lá e vou comprar um presente para ele porque eu acho que ele merece. Não, o presente ele não tem a ver com merecimento. A palavra presente, ela vem do grego, de graça, que é justamente favor e merecido. E o maior presente que a gente poderia ter recebido foi o de Jesus, né? Que foi o sacrifício de Jesus na cruz. E se a gente precisasse merecer para que Jesus morresse por nós, ele não teria morrido ainda. Então, eu não estou falando para você reconhecer e reforçar um comportamento negativo do seu filho, mas eu estou dizendo para você procurar características, para procurar nele coisas positivas, para que ao você entregar um presente, você fale isso com ele. Olha, filho, eu admiro você pela sua coragem. E seja específico, porque você defendeu aquele menino, tal, assim, isso me orgulhou. Isabela, o presente precisa ser caro? Não precisa ser caro. Pode ser uma lembrancinha, pode ser algo que tenha significado, algo que o seu adolescente gosta. Então, por exemplo, assim, o seu adolescente gosta de futebol.
E aí, você está vendo que o chaveiro dele está desgastado. E você passou numa loja e comprou um chaveirinho de futebol, mas que você achou a cara do seu filho, a cara da sua filha. Embrulha esse chaveiro. Chega lá e fala assim, filho, eu percebi que seu chaveiro, seu chaveira, está desgastado. E eu lembrei de você quando eu vi isso aqui, achei a sua cara. Eu pensei em você quando eu vi isso, para que ele entenda que aquela lembrancinha, que aquele presente tem um significado. Entendeu? Não é o dinheiro, não é o valor daquele item que está sendo entregue, mas o motivo por que está sendo entregue, entenderam? Isso é muito importante. E a questão da barganha, ela funciona dos dois lados. Se o seu adolescente percebe que você manipula ele para fazer as coisas, para ganhar as coisas, ele vai fazer o mesmo com você. Ele vai virar para você e falar assim: mas se você me amasse, você me dava tal, tal, tal coisa. Gente, não caiam nessa armadilha. Respondam para o seu filho que vocês o amam, mas que vocês não vão deixar ele fazer alguma coisa ou dar alguma coisa para ele que vocês sabem que não vai ser bem, não vai ser bom para ele. Ele vai ficar com raiva na hora, vai brigar, vai bater a porta do quarto, vai entrar para dentro, mas isso ele vai ver que ele não consegue manipular vocês e também que esse não é o comportamento adequado. O presente ele tem que ser algo especial, tá? Usado como linguagem de amor. Não precisa ser caro, mas tem que ser especial. Embrulha, faça um momento, diga algumas palavras e não use como barganha. Essas são as 5 linguagens. Depois a gente aprofunda um pouco mais sobre isso, tá? Então, isso é um pouquinho do livro 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes. A gente vai aprofundar nele e também a gente vai usar outros livros para trabalhar com os nossos adolescentes a questão dos propósitos. Tem um livro que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Sei que aí provavelmente vai ficar virada a tela, não sei. Mas é um livro essencial. A gente vai usar alguns capítulos para explicar para o adolescente que, por mais que tem uma frase que eu gosto muito que é assim: o certo, ele é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado, ele é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. A gente vive num mundo, como eu disse, pós-moderno, né, pós-cristão, onde a gente tem os nossos filhos sendo ensinados pela escola, pelos colegas, pela mídia, de que eles têm que fazer o que faz eles se sentirem bem. E o que a gente tem na palavra? Enganoso é o coração do homem, completamente corruptível, né? Então, se a gente faz aquilo que a gente se sente bem na hora, não necessariamente a gente vai se sentir bem depois. E aí, a gente vai ensinar ao longo aqui desses vídeos de que a lei moral cravada no nosso coração por Deus, ela não é relativa. O que é certo para mim, não necessariamente é certo para você, isso é o que o mundo ensina, mas o que Deus nos mostra é que o que é certo e o que é errado. Não importam o que as pessoas estão dizendo. Entre outros assuntos ali que a gente vai abordar. E tem aqui também o livro do Rick Warren, que eu gostaria de ler um trechinho aqui com vocês. Como se a gente fosse ler junto, tá? E uma coisa muito interessante aqui na primeira página do livro, e eu gostaria que vocês, pais, ao ouvir essas palavras, absorvessem isso não só para os seus filhos, mas para vocês também. Porque às vezes você tem o peso do relacionamento com os seus pais que você ainda carrega. E Jesus, ele veio para curar, né, as nossas enfermidades, não só as físicas, mas as da alma também. Então, muitas vezes a gente repete coisas para os nossos filhos que a gente ouviu dos nossos pais. E a gente repete comportamentos que a gente aprendeu dos nossos pais. E esses comportamentos que fizeram mal para você na sua infância, que você tem repetido com o seu adolescente, Deus pode te curar. E curar também o seu filho. Então, o livro Uma Vida com Propósito, Para que eu estou na Terra? E ele começa com as seguintes palavras: este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou esse exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está segurando esse livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui nesse mundo e para sempre na eternidade.
Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos para nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Efésios 1:11. Sou grato a centenas de escritores e professores clássicos e contemporâneos que moldaram minha vida e me ajudaram a aprender essas verdades. Agradeço a Deus e a você o privilégio de compartilhá-las. Então, essa é a abertura, né? E o livro ele é dividido em alguns capítulos, módulos, por assim dizer. Que é, afinal de contas, por que eu estou aqui? Propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. Propósito número 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E propósito número 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. E propósito número 5, você foi feito para uma missão. Então, eu queria começar lendo aqui uma jornada com propósitos, compreendendo profundamente este livro. Esta obra é mais que um livro. Trata-se de um guia para uma jornada espiritual de 40 dias, que capacitará a descobrir a resposta mais importante à indagação da vida, afinal de contas, por que eu estou aqui. Todos nós já nos perguntamos isso, não é mesmo? E o seu adolescente, isso borbulha na cabeça dele o tempo inteiro. E quando ele recebe palavras de condenação, gente, eu não posso deixar de frisar isso muitas vezes. O que Satanás vai dizer para o seu filho, para sua filha, quando ele só se sente rejeitado, é: seus pais estariam melhor se você não estivesse aqui. Você é um fardo, né? Na verdade, ele vai escutar com eu, né? Eu sou um fardo. Meus pais estariam melhor se eu não estivesse aqui. Não sirvo para nada mesmo, por que eu não morro logo? Acabo logo com esse sofrimento. A gente tem tido altíssimas taxas de suicídio. Vira e mexe, alguém nos pede oração por alguém pedindo com depressão, tentativa de suicídio. Cada vez crianças mais novas. Vamos blindar os nossos adolescentes. É por isso que nós estamos aqui, para proteger os nossos filhos. E uma coisa muito, muito, muito importante: seu filho nasceu na igreja, cresceu na igreja, e Deus não tem neto. Ele precisa ter um encontro com Jesus. Ele precisa ter a experiência dele com Jesus. Ele precisa saber que Jesus é real. A gente pode conduzi-lo, a gente ora, a gente orienta, a gente ama muito, né? Como diria Paulo, se não tivesse amor, eu nada seria. Amor é importantíssimo, é o elo emocional mais importante que a gente precisa nos nossos relacionamentos, é o amor. Então, sem isso, ele vai estar com o tanque vazio e os comportamentos dele serão terríveis. Então, pessoal, vamos cuidar dos nossos adolescentes. Ao concluir essa jornada, você conhecerá o propósito de Deus para a sua vida e terá uma compreensão mais ampla de como se encaixam todas as peças da sua existência. Assimilar essa perspectiva reduzirá seu estresse, simplificará suas decisões, aumentará sua realização pessoal e, o mais importante, irá preparar você para a eternidade. Seus próximos 40 dias. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de aproximadamente 28 mil dias. Essa deverá ser a duração da sua vida, em condições normais. Você não concorda que seria sábio dedicar 40 desses dias para saber o que Deus quer que você faça com o restante deles? A Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para seus propósitos, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram, após 40 dias, transformados na Terra Prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto, e os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Os próximos 40 dias vão transformar a sua vida. Esse livro é dividido em 40 breves capítulos e mais o bônus de 2 capítulos. Recomendo enfaticamente que você leia apenas um capítulo por dia, para que possa meditar sobre as implicações de cada um deles em sua vida.
A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira como você pensa. Assim, você saberá que o fazer conforme a vontade de Deus. Uma razão pela qual a maioria dos livros não traz mudança alguma para a nossa vida é o fato de nós, ansiosos por ler o capítulo seguinte, não paramos um pouco para refletir sobre o que acabamos de ler. Não se contente em ler este livro. Interaja com ele, sublinhe, anote seus pensamentos nas margens, torne o seu, personalize-o. Os livros que mais me ajudaram foram aqueles com os quais eu reagi, não me limitando a lê-los. E aqui, como vocês estão ouvindo, eu sugiro que vocês anotem aquilo que Deus tem falado no coração de vocês. No final de cada capítulo, há uma seção intitulada Pensando sobre o meu propósito de vida. E lá você encontrará um tema para reflexão. Trata-se de uma verdade simples que resume a um princípio para uma vida guiada por propósitos, sobre o qual você poderá refletir ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Versículo para memorizar. Trata-se de um versículo bíblico que ensina uma verdade contida no capítulo. Se você realmente deseja aperfeiçoar sua vida, comece adquirindo o importante hábito de memorizar trechos das Escrituras. Você pode até mesmo copiar os versículos em pequenos cartões para levá-los com você. Pergunta para meditar. A pergunta vai ajudar você a ponderar a respeito das implicações do que leu e de como isso se aplica a você. Incentivo você a escrever suas respostas nas margens desse livro ou em um caderno, a adquirir um exemplar do diário Uma Vida com Propósito, livro que você deverá acompanhar, pois foi elaborado para esse fim. Anotar seus pensamentos é a melhor forma de esclarecê-los. No apêndice 1, a gente vai ter questões para debates, e a gente vai usar isso no trabalho com os adolescentes. Né? Esse livro aqui, quem puder comprar, sugiro que compre, mas quem não puder comprar, escute para que, com o material que a gente vai produzir, você possa pedir a orientação do Espírito Santo e formatar isso para você utilizar na sua igreja, com o seu ministério de jovens, com seus adolescentes, com seus filhos em casa, a forma como Deus colocar no seu coração. Recomendo que você convide mais amigos para juntar a você na leitura desse livro durante os próximos 40 dias. A jornada é sempre mais suave quando a compartilhamos, né? Na Bíblia está escrito isso, a gente vai mais longe quando andamos juntos. Com um parceiro ou um pequeno grupo de leitura, você terá com quem discutir o que leu e trocar ideias. Isso vai ajudá-lo a se aperfeiçoar e a fortalecer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. A melhor maneira de explicar o propósito de Deus para a vida é permitindo que a Bíblia fale por si mesma. Por isso, a Bíblia é citada exaustivamente nesse livro, sendo empregados mais de 1000 versículos diferentes, extraídos de 6 traduções ou parafrases publicadas em português ou traduzidas de outras versões da língua inglesa. As razões que me levaram a usar diversas traduções estão no apêndice 1. Já orei por você. Enquanto eu escrevi esse livro, eu orava frequentemente para que você experimentasse o indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria que se sente ao descobrir um motivo que levou a Deus a pôr você nesse planeta. É algo incomparável. Fique entusiasmado com isso, pois sei que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Aconteceram comigo e desde que descobri o propósito da minha vida, não fui mais o mesmo. Para conhecer os benefícios que virão, quero desafiar a você a permanecer nessa jornada espiritual pelos próximos 40 dias, sem perder uma leitura diária sequer. Sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito diário, um item de agenda. Se você deseja assumir o compromisso, vamos juntos firmar um acordo. Sua assinatura vai torná-lo relevante. Se alguém quiser acompanhar você na leitura desta obra até o final, leve-o a comprometer-se também. E vamos começar juntos. E aí, primeiro capítulo, ele tem mais um detalhe aqui, uma nova edição para a nova geração. Não vamos guardar isso para nós, vamos passá-los para a próxima geração, Salmo 78:4. Palavras do autor. Recentemente, um rapaz de 22 anos chamado Mark entrou em contato comigo por meio de uma rede social e me perguntou como posso saber qual é o meu propósito na vida? Enquanto conversávamos no chat, fiquei sabendo que seus pais haviam lido este livro, embora ele não, já que tinha somente 12 anos quando foi publicado. Cada nova geração deve redescobrir os propósitos de Deus para ela mesma.
Mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável por passar adiante o que aprendeu, para que cada geração renove sua esperança em Deus. Desde que Uma Vida com Propósito foi publicado, o mundo mudou drasticamente. Os propósitos eternos de Deus permanecem inalterados, mas temos novas ferramentas e meios para ajudar as pessoas a compreenderem tais propósitos. Essa edição expandida possui 2 novidades. Cada um dos 42 capítulos é introduzido por um vídeo, os links são acessíveis por leitor de QR Code. Vou colocar o vídeo aqui, ou em cada vídeo eu vou colocar o link do QR Code. 2 capítulos de bônus sobre as barreiras mais comuns para ter uma vida com sentido. Dedico essa edição a todos que, como Mark, são a nova geração, mas que estão fazendo as mesmas perguntas que as gerações passadas fizeram. Para que eu estou nesse mundo? É uma honra poder servir vocês. O Senhor é bom e a sua fidelidade continua a cada geração. Salmo 100, versículo 5. Rick Warren. Pessoal, eu vou gravar os vídeos, um a cada dia, para a gente poder trabalhar esse livro. E qual que é o propósito, né? Que enquanto a gente vai lendo essa jornada, vai trabalhando essa jornada, eu tenho certeza que cada um de nós vamos ser transformados e que a gente vai entender mais do propósito de Deus para a nossa vida. Mas como falou agora, né, aqui na leitura do autor, estou lendo em primeira mão, tá, gente? Não li ainda esse livro. A gente precisa passar para a próxima geração. Então, o meu propósito com esses vídeos aqui e com a apostila que a gente está montando para os pais e para os adolescentes é que você tenha um material para fazer aí na sua igreja, na sua célula, aonde Deus te plantou, com a orientação do Espírito Santo, da sua liderança. Se você entende que esse é um assunto que você precisa trabalhar, que o adolescente precisa entender que ele não está aqui por acaso, que ele tem uma missão, que a vida dele é mais do que tirar foto para o Instagram e para o TikTok. Se você tem visto na sua igreja jovens depressivos, jovens ansiosos, se você tem na sua comunidade, na sua família, jovens, adolescentes que tentaram suicídio, o meu apelo é: se dedique a buscar ao Senhor a orientação, use esses materiais. Se você puder, vá na íntegra, compra os livros, estude os livros. Se você tem algum comentário, se você tem alguma sugestão, deixa aqui no comentário do vídeo para que a gente também possa trabalhar com os nossos adolescentes aqui e vamos juntos cuidar dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Eles são a nova geração. Nós precisamos protegê-los debaixo da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, orar por eles e orientá-los. E também orientar os pais, para que sejam sábios, né? Como diz também Paulo, pais, não não cansem os seus filhos, né? Para que eles não enfraqueçam. Acho que é isso que está escrito, né? Então, assim, vamos junto. Amém?